Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, Gotas de Luz sobre sua vida. Estamos falando nessas últimas semanas sobre Deus no meu trabalho. E hoje nós vamos entrar num assunto que ele é até extenso, porque não vai ser só no dia de hoje, sobre princípios e valores do reino de Deus no nosso trabalho. Isso vale para o trabalho e vale para a nossa vida também. E hoje, nosso primeiro princípio que nós vamos falar, que é muito importante, são as primícias, darmos a Deus nossas primícias. Bom, nas últimas 5 semanas falamos sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vimos situações de fé no desespero, na necessidade, nós vimos que nós devemos sim crer em Deus para termos o V0, o início de tudo que é importante no nosso trabalho, na nossa vida. E se você ainda tem dúvidas, nós temos 25 estudos sobre fé a mais, além desses. Vá lá no nosso canal e você vai encontrá-los, tá bom? Princípios e valores do reino que Jesus trouxe sobre a terra. Hoje está na moda as empresas terem sua visão, missão e valores, não é? E como é que funciona missão, visão e valores para a empresa vida, nosso trabalho, o que nós somos, o que nós temos, não é? Eu sei o seguinte, você quer ter a companhia de Deus naquilo que você faz, naquilo que você é? Você quer ter a bênção de Deus na sua vida profissional? Aprenda a valorizar o que Deus valoriza e não se iluda com aquilo que Ele despreza. Esse é o caminho para a bênção. Mas nós vamos estudar isso hoje, não é? Então, quando se fala em primícias, está dizendo o seguinte, nós precisamos dar a Deus o nosso melhor em tempo, nosso melhor em recursos, nosso melhor em energia, nossa juventude, aquilo que nós temos de melhor no nosso dia, na nossa vida. Vale novamente, como eu disse, para o nosso negócio e para a nossa vida. O texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz o seguinte: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. O que ele está dizendo aqui? Dê a Deus o seu melhor, capriche naquilo que é de Deus. Israel tem a festa das primícias, a festa das colheitas, né, que é a mesma, onde eles se reúnem, por quê? Porque é o início da colheita. Então nós vamos pegar aquilo que está saindo, o novo, o melhor, né? A primeira poda, e nós vamos dar isso para Deus, dar o melhor para Ele. E isso foi uma ordenança de Deus, e assim os israelitas fazem até o dia de hoje, não é? Eu me lembro quando eu era pequeno, adolescente, eu comecei a trabalhar com 15 anos e meu pai, então, me dava um salário em dinheiro, num envelopinho marrom assim, e eu assinava e vinha lá o dinheiro contadinho, meu salário mínimo que eu ganhava, né? Porque eu trabalhava como office boy do meu pai. E eu lembro que eu aprendi desde cedo a dar o melhor. Então, o que eu fazia? Como meu pai me dava aquele dinheiro, eu separava as melhores notas, as mais novinhas. Não valia um centavo a mais, mas eu fazia questão de dar as mais novinhas, aquelas cheirosas, aquela que eu achava que o aspecto era o melhor, para Deus. E aí eu ia lá e entregava na casa de Deus aqueles valores com todo o meu coração, na minha sinceridade de adolescente. Há um texto na palavra que nós vamos estudar que ele reflete isso e a gente vai ver que tem algumas implicâncias. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, a história da viúva de Sarepta, não é? Então diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ele ia buscar água, ele disse, mais uma coisa, traga também um pedacinho de pão. Ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão na minha casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos, olha, para preparar esta última refeição, ou seja, a refeição é farinha, azeite e gravetos. E depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que
eu acabei de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Aquela mulher teria todas as razões, né, condições para chegar e falar, querido, estou com fome, meu filho está com fome, desculpe, para você eu não vou fazer para mim. Mas ela recebeu aquela palavra do Senhor, como a gente viu, e ela entendeu e ela creu que aquilo era um princípio. Então, o que ela fez? Ela foi e fez conforme Elias disse, não é? Porque, assim diz o Senhor Deus de Israel, disse Elias, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar chuva. Estava uma seca braba lá, é por isso que ele foi para esse lugar. Nesta palavra, ela creu nesta palavra. Então ela foi, fez. E assim, não é? Ela fez conforme Elias disse, e a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Veja só. Neste tempo, queridos, Elias representava o próprio Deus, não é? Então, ela fez como se fosse a Deus. Ela entendeu que havia uma palavra de Deus, porque ela também não tinha nada. Ela ia morrer, ela estava fazendo um pão de graveto, não é? Abro um parênteses aqui, cuidados com os profetas e líderes de hoje, que muitas vezes usam de má fé, consulte ao Senhor Deus e obedeça ao Senhor, seu Deus, não a homens e organizações. Obviamente, se Deus lhe pedir para você contribuir com alguma obra, alguma igreja, faça aquilo que Deus colocar no seu coração, mas sempre presta atenção naquilo que Deus está falando para você, não entre em conversa. Conheço muita gente que perdeu muita coisa ouvindo palavras meio proféticas, e não é? Se Deus te falar para você sustentar o enfermo, vá fazer isso, ou repartir com algum necessitado, faça conforme a orientação que Deus te deu, que Deus deu a você, a sua esposa, ou o seu esposo, aos seus, tá certo? Fecha o parênteses. A Bíblia fala que primícias é buscar primeiramente o reino de Deus, não é? E aquilo que é justo no reino de Deus, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. A Bíblia fala que a primeira coisa que a gente deve fazer, sendo cristãos, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso pensamento e com todas as nossas forças, não é? Esse é o primeiro e maior mandamento. E aí tem um segundo, similar a esse, disse Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus é mais fácil, porque Deus está distante, Ele não cobra tanto, mas a gente encontra muito com o nosso próximo, né? Então, esse segundo eu acho bastante importante, né? A palavra de Deus fala para nós sermos compassivos, termos compaixão, sentirmos a dor do nosso próximo, sermos altruístas. A palavra altruísmo significa ter empatia, se preocupar com a outra pessoa, ter disposição para ajudar, não é? Muitas vezes sem esperar retorno. E diz a palavra lá no texto de Provérbios, capítulo 19, verso 17, aquele que ajuda os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Sabe o que é isso? Empresta ao próprio Deus. E Deus paga as suas dívidas, não é? Provérbios capítulo 19, aliás, capítulo 11, versículo 17 também, né? Aquele que eu li é 19, 17. Esse aqui diz assim, aquele que ajuda o próximo faz bem à sua própria alma ou a si mesmo. Então, você quer abençoar a você quer abençoar a sua esposa, seus filhos, quer abençoar a sua casa, quer abençoar a sua descendência, abençoe a outros, né? Ame a Deus acima de tudo, entregue a Ele o seu coração, a sua alma, as suas forças, os seus pensamentos, acima de qualquer coisa, ame a Deus e, em segundo lugar, ame ao teu próximo. E Deus vai te recompensar, porque você vai estar emprestando a Ele. O que mais? Falando de primícias do reino de Deus, eu estava fazendo um comparativo do que vale mais. Olha só, a palavra de Deus no Salmo 84 diz assim, vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Vale mais um minuto na presença de Deus do que muitos minutos fazendo o que não está na presença de Deus, do que não é de Deus, não é? Comece o seu trabalho, chegue cedo no seu trabalho, comece o seu trabalho, entregue a primícia, né, os primeiros minutos do teu trabalho, da sua atividade, a Deus.
Consagre o seu dia, consagre a obra das suas mãos, os seus negócios, aquilo que você é, aquilo que você tem, não é? Porque breves minutos diários de consagração, de entrega do que somos e do que temos, valem mais do que uma correria desenfreada atrás do que a Bíblia chama de correr atrás do vento. Às vezes a gente fala, não tenho tempo hoje. E de fato, às vezes não temos, eu sei. Muitas vezes não dá. Mas quando dá, quando der, consagre aqueles primeiros minutos a Deus. Consagre aquele tempo, aquilo que você é, aquilo que você possui. E peça para Deus orientar a sua mente, não é? Abrir o seu coração, te dar sabedoria, não é? Dedicar poucos minutos de oração, não é? Seguindo o Salmo 84, evitam decisões erradas, desvios de rotas e dores de cabeça, às vezes incontornáveis. Então a gente sai fazendo, em vez de, como diz até a palavra de Deus, afiar o machado, não é? Pare um pouco, entregue a Deus o seu dia antes de começar, não é? Vale mais um bom conselho de Deus, não é? O nosso coaching celestial, aquele que é o bom conselheiro, o seu nome está escrito lá em Isaías, o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso. Vale mais o coaching de Deus do que 1000 jornais da manhã. Cuidado para não se contaminar e chegar no seu trabalho já totalmente cheio, com a cabeça virando das notícias ruins desse mundo, porque elas são muitas, eu sei, muitas. Vale mais, diz a palavra, né? Estarmos aos pés de Cristo como Maria, do que ansiosos e correndo como Marta. Então, vale mais entregarmos as primícias a Deus do que sairmos desesperados fazendo coisas do nosso dia a dia. Ok, novamente eu falo, nem sempre dá, mas procure fazer isso. São dicas para a sua vida material, da sua vida para o seu trabalho, não é? Sabe, queridos, honrar a Deus com as primícias, existem mais de 20 citações, mais de 30, na verdade. Eu coloquei 20 aqui, com promessas tremendas, não é? Diz a palavra, se você entregar aquilo que é a sua primícia, Deus vai abrir as janelas do céu. Vai trazer abundância sem medida no seu colo. Diz que você vai colher o que você plantou, ao invés de entregar a sua colheita, o seu trabalho para gafanhotos, para hienas, para corvos, né? Para aqueles que, as sanguessugas que nos esvai, né? Aquilo que nós produzimos, né? E até diz a palavra, em alguns casos, que se você fizer isto, né, você vai colher o que outros plantaram e beber água limpa e doce de poços que outros cavaram. São muitas as promessas para quando nós nos lembramos de entregar as nossas primícias para Deus. Como eu disse, mais de 20, de 30 passagens, mas a melhor, a mais sublime, mais maravilhosa, não é? Está lá em João capítulo 3, diz assim, Deus enviou o que ele tinha de melhor, a sua primícia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o exemplo. Ele entregou a sua primícia, ele não entregou meia boca, não é? Muitas vezes os israelitas lá no passado entregavam o cordeirinho doente, o caolho que tinha nascido manco. Deus não se agradava disso não, viu? Isso está lá no livro de Samuel, não é? Então, não é por aí, querido. Entregue o seu melhor, dedique ao Senhor o seu melhor. Por isso que eu estou falando, esse é o número 1. Nós falamos da fé, sim, a fé é o V0, é o início. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas está aqui um primeiro princípio de você entregar a sua primícia, né? Se nosso querido Jesus entregou a sua própria vida por nós, por que não darmos a Ele o nosso melhor? Então, querido, entregue-se hoje a Ele. Entregue o seu coração, a sua vida, a sua família, seu futuro, a sua alma, aquilo que você tem, aquilo que você é. Por quê? Porque, na verdade, foi Ele que te deu. Você está nesse mundo aqui como um bom mordomo, cuidando, não é? Por isso nós temos que ser bons mordomos do nosso corpo, do nosso tempo, daquilo que nós recebemos. Nós vamos dar contas a Deus de tudo que nós recebemos nessa vida, desde o sopro de vida, nossa saúde e até todos os bens, e como nós administramos esses bens, esses valores que Deus nos deu. Então comecemos com as primícias, tá bom? Quero orar por nós para que a gente
Faça com que esse valor esteja presente na nossa vida. Senhor nosso Deus, nós aqui estamos concordando em te entregar o nosso melhor. O nosso melhor é muito pouco perto do melhor que o Senhor nos deu, que foi o teu Filho, Senhor. É nada. Mas nós queremos te entregar o nosso melhor, que sendo pouco, chega perto de tudo. Como aquela viúva que levou aquela ofertinha de 2 moedas. E o Senhor Jesus disse, ela saiu justificada porque ela deu tudo. Nós queremos te entregar tudo. Nós queremos te entregar a nossa família, queremos te entregar nossa energia, queremos te entregar nosso futuro, as nossas potências, o que nós temos, Senhor, porque foi o Senhor mesmo quem edificou a nossa vida e nos deu. Recebe, Senhor, recebe e multiplica, Senhor, os nossos talentos, que possamos ser, sim, Senhor, produtivos, frutíferos, mas que tenhamos esses princípios e valores na nossa frente, para que possamos ir longe, Senhor, e agradarmos ao Senhor em tudo, e para que o teu nome seja glorificado e que possamos ir bem nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, este princípio, né, das primícias, como eu disse, ele não vale só para o trabalho. Entregue a Deus a sua vida, não é? Consagre-se a Ele, não é? Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus maus caminhos, não é? Confesse ao Senhor como seu Senhor e Salvador e peça a Ele tomar conta da sua vida e você vai ver aonde você vai parar. Diz a palavra de Deus, não é? Que o caminho do justo é como a luz da manhã, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que a sua vida seja assim, que uma pequena primícia daquele fecho de luz da manhã possa virar um dia perfeito, ensolarado, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, curta aí, é importante para o nosso canal poder funcionar, faça os seus comentários, se inscreva no nosso canal e receba todas as semanas mais uma palavra de Deus para a sua edificação e para que você possa caminhar bem com Deus, tá bom? Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.